Olá, me chamo João Henrique, sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Jardim, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre arquitetura bioclimática, que faz parte do conteúdo da disciplina de Construções Sustentáveis do curso técnico em edificações, subsequente EAD. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das primeiras ações relacionadas à arquitetura bioclimática. Ocorreram na década de 60, né, quando os irmãos Oligais aplicaram a bioclimatologia na arquitetura, com o objetivo de utilizar os mecanismos da arquitetura associado com o clima local. O principal resultado foi trazer conforto aos usuários com redução do custo energético. Eles elaboraram um diagrama bioclimático como indicadores das ações do clima sobre o edifício, diagrama conhecido como Carta de Oligai. Esse diagrama é bastante interessante e essa foi uma das primeiras ações relacionadas a documentos mesmo que pautam a questão da arquitetura bioclimática, com base na análise de clima local, né, e de temperaturas anteriores, eles conseguiram estabelecer o comportamento e a relação entre o clima e a edificação. E a partir disso, criar mecanismos para que essa edificação tivesse menos impactos da área externa, né, do ambiente externo, e que contribuísse para o conforto térmico das pessoas, dos usuários. Então, o Givone considerou a carta de OGY não era autossuficiente, pois apresentava dados apenas para características da envoltória. Envoltória nada mais é do que piso, paredes e cobertura. Em 69, Givone elaborou a carta com indicações de adaptação do clima, com a envoltória e a proposta de estratégias construtivas. Então, além das características que falava só da envoltória, Givone fez algo a mais, onde ele considerou as características construtivas também para serem inseridas na Carta de Givone, que foi conhecida naquela época. O ano climático de referência traz como se eles fizessem coleta de dados de 20 anos, por exemplo, de cada hora do ano, qual que era a temperatura externa, né? Tipo, eu moro aqui em Jardim, Mato Grosso do Sul. Se eu colocasse um termômetro durante 20 anos para coletar dados de hora em hora, e aí eles conseguiram verificar nesses anos, é claro que existe diferença entre os anos e existe uma influência direta externa, né, das condições climáticas que a gente vem vivendo, da ação do homem. Os reflexos disso têm contribuído bastante para a alteração das temperaturas. Só que para isso eles utilizam alguns dados estatísticos, né, para retirar os dados impúrios, né, que são dados mais extremos, os menores, os maiores, e geralmente eles utilizam as medianas, né, como elemento ali de informação. E aí eles têm 8.760 horas por ano, esses dados, e a partir disso eles criaram, então, esse ano climático e os dados de referência para trabalhar com a bioclimatologia na construção civil, tá? Hoje em dia existem aí vários softwares que já fazem a incorporação, né, e ele mostra a temperatura, por exemplo, o Energy Plus é um software de simulação onde você escolhe um local do país, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você escolhe um local, você pega esses dados climáticos que mostram todas as temperaturas, insere, faz a edificação, modela a edificação, então como ela seria inserida nessa proposta, e ele te mostra vários dados. Então ele vê desde a questão de eficiência energética, temperatura interna, ele considera os eletrodomésticos, o aquecimento desses eletrodomésticos, das lâmpadas,
da iluminação, então vários impactos dos materiais, então das alvenarias, das janelas, qual a influência disso, né? Que aí ele basicamente, como os dados ali, ele tem a questão da transmitância, da refletância, que são inseridas nos materiais, ele te demonstra qual que seria a temperatura interna por hora. Então, o tanto que isso vai variar, se eu trocar de material, qual que vai ser a relação de uma com a outra, né? A abertura de janelas. Então, isso é bastante interessante porque possibilita uma ação preventiva no momento de projeto. É, basicamente, o que a gente tem como arquitetura bioclimática é a utilização da iluminação, da ventilação natural, né? E a partir disso, ela pode ser bem utilizada ou não. Se você faz bons projetos que tenha uma iluminação natural adequada e ventilação natural adequada ou não, dependendo da situação. Por exemplo, no sul, se você tem muita ventilação numa época do frio, isso não vai ser, pode ou não ser importante para a questão do conforto térmico. E já no norte, se você não tem ventilação, por exemplo, isso faz com que as edificações acabam sendo mais estufas. A mesma coisa acontece com a iluminação que entra, né? Quanto mais iluminação e a radiação dessa iluminação, ela pode aumentar a temperatura interna ou não. Então isso tem que ser muito bem cuidado. Mas a arquitetura bioclimática, ela não está relacionada só à ventilação e iluminação, mas como a sua edificação vai se comportar nesse ambiente. Então, nós temos aí a questão da utilização do sol. O sol nasce no leste, se põe no oeste, ele se inclina durante esse percurso ao norte e os reflexos são invertidos. Então, como que eu estou projetando a minha edificação pensando nisso, né? Eu estou colocando áreas de não permanência para esse local que vai bater sol? Ou eu moro num local frio que precisa bater sol para garantir o aumento da minha temperatura interna? Então, esses são fatores bastante distintos que devem ser analisados sempre por região. Não existe como ter uma diretriz básica para um projeto bioclimático, tá? É necessário que cada situação seja avaliada com as suas especificidades e, a partir disso, seja considerado. Então, a consideração dos ventos predominantes, da iluminação, da ventilação, da temperatura externa, né? O que a temperatura externa oferece, isso tudo tem que ser considerado. Segundo Jacobs, Dersi e Medeiros, as aberturas de ventilação e iluminação natural e orientação solar devem ser consideradas no momento de projeto. Então, as aberturas elas devem promover o condicionamento térmico passivo sem comprometer o conforto ambiental, né? O que seria esse condicionamento térmico passivo? Seria a utilização da iluminação e ventilação, basicamente, e aí coloca passivo porque não há uma forma utilizando mecanismos como ar-condicionado e aquecimento. Tá? Deve-se identificar a direção, a frequência e a velocidade dos ventos para promover uma ventilação cruzada, caso seja o caso local. Tá? Como eu disse, dependendo se a área é muito frio ou se é uma região que faz frio, a ventilação cruzada ela pode ainda mais reduzir a temperatura, tendo em vista que a ventilação é um dos elementos que proporciona a redução da temperatura. Tá bem? Então, basicamente, nessa perspectiva, a iluminação natural também ela vem com essa premissa. Né? A iluminação ela é muito importante para trazer o conforto lumínico. Ela é uma ação fotocatalítica que também contribui para o processo de antibactericida, né? Então é bastante importante também. Então a luz do sol, não a radiação solar talvez, mas a luz do sol é bastante importante para promover o conforto visual, a eficiência energética com a redução logo da iluminação e dos gastos energéticos. Como foi dito também, a geometria da construção ela deve ser considerada. Então, o que eu posso fazer dentro da minha edificação? Qual a forma que eu vou fazer o meu prédio e como isso pode contribuir para que eu resolva essas problemáticas no ato do projeto?
Existem materiais de construção que são mais adequados para cada tipo de situação? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho materiais com alta transmitância e capacidade térmica. Para locais onde vai ter muita incidência solar, eu posso inserir. Existem materiais isolantes térmicos, outros apresentam características bastante voláteis, que é aquelas materiais que precisam de troca de temperatura rápida, né, onde eu tenho aí um fator de mudança climática baixa, por exemplo, dentro de um dia, a amplitude térmica é a diferença de temperatura em um dia só. Por exemplo, o dia começa com 10 graus e no fim tem 40 graus, por exemplo. Tá? Isso é bem difícil acontecer, mas isso seria uma amplitude térmica. Entre 10 e 40 graus é muito longe. Isso é uma amplitude térmica. Isso é muito difícil de trabalhar, porque aí você tem que pensar em dois cenários aí de projeto para atender, tanto frio quanto calor. Tá bem? É, Aqui, as características climáticas brasileiras são variáveis em diversas cidades do país, influenciadas pelo relevo, pelo vento, pela temperatura, pela umidade. Embora algumas cidades estejam próximas geograficamente, podem ter climas distintos. Tá? Isso é bastante interessante. Por isso é importante falar que cada projeto tem suas características, porque eu posso ter uma cidade bem próxima a mim que tem características climáticas totalmente diferentes. Tá bem? É, Existe aí, portanto, uma norma, né, com zonas bioclimáticas, onde eles definiram algumas zonas bioclimáticas para verificar quais seriam as características climáticas daquele local e também propor estratégias construtivas para essas características, tá? Tendo em vista que aí, basicamente, o clima, a arquitetura bioclimática ela está pautada na iluminação e ventilação natural. Então, a NBR 15220, intitulada Desempenho Térmico de Edificações, Zoneamento Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas para a Construção de Habitação Unifamiliar de Interesse Social, propõe estratégias construtivas e materiais para habitação de interesse social a partir de análise do clima local. Tá? Então, conforme vocês podem verificar nessa imagem, o zoneamento bioclimático ele ocorre de maneira é, bastante diversa no país, né? Então, lá para as áreas norte, a gente tem a zona 8 e aqui em alguns pontos do sul e sudeste temos a zona 1, considerando que a zona 1 são temperaturas mais baixas e a zona 8 temperaturas mais quentes, tá? E aí ela varia entre a zona 2 e a zona 7 para alcançar esses patamares, tá certo? Então, isso aqui ele é um estudo, né, um apontamento que a norma fez, que classifica locais, né? E aí existem várias discussões sobre essa norma, inclusive ela passa por mudanças, né? Eu acredito que ela vai passar por mudanças em breve, porque ela considera grandes áreas, por exemplo, aqui no norte, em uma zona só. E existem diferenças, né, em várias cidades aqui de temperatura. Então acaba sendo muito abrangente a classificação dessa norma, tá bem? Então isso é uma problemática. Cada cidade ela tem que ser caracterizada pela temperatura utilizando as cartas bioclimáticas. Essa norma ela define parâmetros, né, é, por temperaturas médias, máximas, médias mensais, temperaturas mínimas e médias mensais das unidades e umidade relativa do ar. Ele define os parâmetros de tamanho de abertura para ventilação, proteção das aberturas, vedações externas, estratégia de condicionamento térmico passivo. Né? Então, como que eu vou condicionar o ar ou para aumentar a temperatura ou para reduzir essa temperatura de forma passiva, sem a utilização de energia. Aqui eu tenho a norma, ela apresenta para mim as recomendações, né, de como fazer esse tipo de subdivisão a partir da classificação da sua zona bioclimática. A norma 15220-3, ela apresenta uma lista de cidades aí, são 330, salvo engano, cidades que ela já fez o levantamento, e aí ela apresenta as características bioclimáticas.
E a partir disso, a norma ela apresenta essas tabelas falando que as aberturas, como deve ser feitas as aberturas para ventilação, como deve ser feito o sombreamento das aberturas, os tipos de vedação, parede é leve, a cobertura é leve isolada para a zona 1, tá? Lembrando que paredes leves geralmente são paredes mais finas, paredes pesadas são paredes mais espessas, tá? Esse isolamento aqui que se fala é um isolamento de refletância. Então, quando eu falo em leve isolada, eu estou falando que ela não deixa que haja transferência de temperatura. Quando eu falar refletora, eu quero com cores mais claras que traga a refletância do sol. Essa isolada é para não mudar a temperatura. Ela tem que ser leve, mais fina, mas, no entanto, ela não pode proporcionar que haja essa mudança de temperatura. E a estratégia de condicionamento térmico passivo é o aquecimento solar da edificação. Então, quanto mais sol bater nessa edificação, melhor. E vedações internas pesadas, né, para ter inércia térmica, não ter muita diferença, não proporcionar diferença de temperatura. Na zona 2 aqui tem outras características, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7 e zona 8, todas as características para cada zona bioclimática. Aqui fala os detalhamentos, né, das estratégias de condicionamento térmico passivo, todas elas, né, tem uma tabela, a tabela 25 da norma. Ela traz aqui o que tem que ser feito, né? A norma aqui ela aponta o que tem que ser feito, ó, J, ventilação cruzada. Eu venho aqui no J, o que está falando? IJ, ventilação cruzada, é obtida através de circulação de ar pelos ambientes da edificação. Isso significa que um ambiente tem janelas em apenas uma fachada. A porta deveria ser mantida aberta para permitir a ventilação cruzada. Também deve atentar-se aos ventos predominantes dessa região do entorno. Então, aqui fala que a ventilação cruzada é uma das estratégias para essa região. Aqui fala, tem a classificação do que é as aberturas pequenas, médias e grandes, aberturas para ventilação. Então, isso aqui eu classifico a abertura de fato, não o tamanho da esquadria, porque a esquadria ela conta ali com as suas folhas que não permite a ventilação, tá? Dependendo do tipo que ela tenha. Então, janelas pequenas são menores, né? São de 10 ou menor que 15% até 10%, tá? São consideradas janelas pequenas. Janelas médias é de 15 a 25%. E janelas grandes são maiores que 40% de abertura, tá bem? Isso tem que ser classificado. E aqui a questão dos tipos de paredes. Então, eu tenho paredes e cobertura. A transmitância térmica é a quantidade de calor que ultrapassa esse material, ela atravessa o material, né? Um pouco reflete, um pouco absorve, né? E nem tudo que absorve transpassa, que é essa transmitância. O atraso térmico é a questão de quanto mais grosso ou fino esse material vai demorar para ter mudança, né, de temperatura. Por exemplo, uma parede bate-sol a tarde toda, ela vai ter um atraso térmico para ela mudar de temperatura. Caso tipo esfria, ela vai demorar muito mais para reduzir, para voltar essa temperatura para o frio. Então isso é chamado de atraso térmico, tá? E o fator solar é a questão de radiação que bate nessa alvenaria. Então, o anexo D da norma, ele apresenta alguns materiais de seus limites térmicos a partir das recomendações. Então, ele tem ali, né, a norma ela já apresenta, a partir dessa tabela aqui, que ela classifica os materiais, ela fala bem assim, a parede tem que ser leve. Paredes leves tem que ser menor que 3, ela tem que ter um atraso térmico igual ou menor que 4,3 e um fator solar menor que 5. Então eu vou lá no material e verifico quais materiais que encaixam dentro desse padrão, tá bem? Existe também esse software que é disponibilizado pelo LABE, que é o Laboratório de Eficiência Energética da UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina, que ele permite que vocês baixem ele
e faça a classificação da sua cidade. Então lá vai ter sua cidade, você baixa ele e aí você pede qual que é a zona bioclimática que ela está inserida, tá? E ela permite que você possa conhecer essa cidade. E aí é mais fácil, a partir da identificação da zona bioclimática da cidade, vocês conseguem fazer essa classificação aqui dos climas, tá? Esses aqui foram as referências. Espero que vocês entendam. O objetivo dessa aula foi que vocês conhecessem a arquitetura bioclimática, que ela está envolvida basicamente com uma iluminação e a ventilação natural, mas assim ainda é necessário que sejam feitas várias estratégias, desde a inserção dessa edificação no local onde ela faz, para que ela seja de fato e tenha um desempenho térmico de acordo com o esperado. Bem? Muito obrigado a todos vocês. Qualquer coisa, procure as formas de comunicação.